Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, estamos de volta ao nosso encontro semanal, rogando a Deus forças, coragem, bom ânimo e em gratidão. Na companhia do Eduardo Araújo. Olá, muita paz a todos. Isso, o programa Momentos com Joana, estudando o livro Momentos de Saúde e de Consciência, agora já no capítulo 15, falando da vida renovada, e nós vamos iniciar a partir do 8º parágrafo. Eduardo. Para que a vida estue, correto? Isso. Então vamos lá. Joana de Ângeles nos diz: para que a vida estue em abundância em ti, faze uma cuidadosa avaliação de como te sentes, como estás e o que tens conseguido. Nós falamos sobre isso na semana passada, nessa proposta de autoavaliação, de autodescobrimento, que é muito importante. Citamos também lá a questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos recomenda essa autoanálise todas as noites. Joana continua: tem coragem para proceder a uma autoanálise consciente, responsável, enriquecedora, de forma ao que constatares os resultados negativos, te disponhas ao enfrentamento revolucionário da mudança de crenças, pensamentos, hábitos, comportamentos, de tudo quanto constitua obstáculo ao teu desenvolvimento, a valorização da vida e as suas realizações. Parágrafo aqui muito importante, porque Joana diz que nós precisamos ter coragem para encararmos as nossas sombras interiores. Não adianta, vejo muitas pessoas que dizem: eu não presto, eu não tenho mais jeito, eu nunca vou conseguir mudar, eu não sou capaz. Essa atitude é totalmente contrária ao que recomenda aqui o Espírito Joana de Ângeles. Ela diz: tenha coragem para proceder uma autoanálise consciente, responsável e enriquecedora. Nós temos que olhar as nossas dificuldades de uma maneira equilibrada e procurar justamente perceber o que precisamos buscar mudar. E ela fala de um enfrentamento revolucionário na mudança da maneira como nós encaramos a vida, as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, tudo quanto venha a constituir um obstáculo ao nosso desenvolvimento moral, ao nosso crescimento espiritual. Nós vamos conseguir mudar isso do dia para a noite? Não, não vamos. Eu já estou tentando há décadas. Mas nós não podemos desistir. A persistência na busca por uma vida mais saudável, seja na nossa conduta diária, seja nos nossos pensamentos, é fundamental para que a gente encontre a paz que tanto buscamos. Eu estava vendo aqui, nós vamos compreender que coragem é justamente uma firmeza de espírito para um autoenfrentamento, que é o autodescobrimento. Enquanto nós não trabalhamos isso, a nossa vida de relação com o outro vai ficar complicada. A nossa participação em sociedade vai ficar capenga, porque o nosso potencial não vai estar ativo no trabalho de construir, de somar, de questionar, de refletir, de discordar, de agradecer, de fazer fluir. É um desafio para nós ter a coragem para proceder a uma autoanálise consciente. Que autoanálise consciente é essa? É não se vitimizar. Não, na realidade eu ainda tenho limitações, sim. Tem coisas que eu posso melhorar, até para que eu tenha mais segurança naquilo que me proponho, para que eu me sinta mais feliz comigo mesmo. Esse autodescobrimento não é fácil, porque é retirar o véu, é sair do rol das desculpas, é sair daquela postura de vitimização, é buscar encontrar forças com o amparo daqueles que nos amam, partindo de Jesus, e aqueles que nos conhecem e tentam nos ajudar, para que nós possamos a cada dia produzir mais e melhor em benefício da própria paz. Então vamos continuar. Joana nos diz: velhos hábitos arraigados, pensamentos viciosos, vontade enfraquecida, atavismos perniciosos, ressentimentos conservados,
conspirarão contra o teu programa de renovação. Então ela diz aí tudo aquilo que nos torna aí um obstáculo a essa mudança. Por isso que ela tinha dito anteriormente que é preciso coragem. É por isso que ela disse que é necessário um enfrentamento revolucionário, porque mudar hábitos arraigados, pensamentos viciosos, vontade enfraquecida, atavismos perniciosos, ressentimentos, não é tarefa fácil. É preciso perseverança, é preciso esforço sincero. E a gente volta a lembrar o Livro dos Espíritos, na questão 909, 910 e 911, quando os Espíritos nos alertam que o nosso grande problema, Miranda, é falta de força de vontade. É porque os recursos estão aí. Nós contamos com um médico que conhece nossas mazelas todinhas, sabe onde é que está as escoriações, sabe? Para nos cuidar. E sempre coloca ao nosso alcance pessoas que de alguma forma podem nos ajudar. Pode não ser aquela pessoa que nós idealizamos, que esteja ao nosso lado nos sustentando, mas sempre virá alguém para nos dar um ânimo e um estímulo no bem. Não é? Por isso a necessidade que nós temos ainda na Terra de templos religiosos e de grupos que se organizam para meditar a vida, Deus e suas leis, porque essa meditação e o amparo desses amigos que juntos comungam o mesmo objetivo, que nós vamos nos fortalecendo para esse autoenfrentamento. Continuando, Joana nos diz: constatarás a necessidade de mudanças, porém, todas as fixações da tua existência se sublevarão, impondo restrições, adiamentos, desestímulos. Entre os muitos fatores negativos que tentarão manter-te na postura de sofrimento ou de paralisia, há o medo do que dirão os outros, de como te verão os demais, do que te sucederá. Outros mecanismos perturbadores emergirão do inconsciente, pretendendo conservar-te no patamar em que estagias. Essa questão aqui é também de grande relevância. É natural do ser humano sempre ficar preocupado com o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Aí fica a questão. Nós ficaremos mais preocupados em agradar as pessoas, ainda que essa conduta nos mantenha num padrão mental e comportamental inferior, ou iremos querer buscar o Evangelho, buscar aquilo que Jesus nos oferece e desagradar a alguns, mas ficar em paz? Então, assim, temos que fazer essa escolha, né? Como disse Jesus, não podemos servir a dois senhores. É meditar, porque tem algo que nos auxilia a não ficar tão receoso da opinião do outro. É a consciência de que o outro passa pelas mesmas lutas que nós passamos. Carrega limitações semelhantes e está no esforço diferenciado nosso. Pode estar mais adiantado, mais retardado, não é? Mas o outro é parte dessa jornada evolutiva onde nós comungamos. Então, eu sempre lembro daquela falinha, sabe? Quando você estiver diante de algo que te intimida, te constrange, observe a posição do sol. Porque você pode estar vendo um gigante ali e ficar aterrorizado. Mas o que você vê como um gigante pode não passar da sombra de um anão. Então, nós temos o hábito de supervalorizar o mal que nos cerca. Nós vamos reconhecer a presença dele, mas vamos valorizar essencialmente o bem que é Deus. Para, identificando o mal, buscar forças em nós para não estabelecer vínculo com ele. Vamos continuar. Lembrando aí, você que está chegando, estamos no capítulo 15, né, que é um capítulo que trata da vida renovada. E Joana diz o seguinte aqui, já contou, Miranda não está nem contando os parágrafos. Não, o parágrafo agora... Entre os muitos fatores, é o 12º. Opa, ela está esperta. Então, 12º parágrafo. Entre os muitos fatores negativos que tentarão manter-te na postura de sofrimento ou de paralisia, há o medo do que dirão os outros, de como te verão os demais e do que te sucederá. Outros mecanismos perturbadores emergirão do inconsciente, pretendendo conservar-te no patamar que estagias. Esse é o parágrafo que eu já tinha lido, mas ótimo que a gente releia, porque ele é muito importante. Acreditar-te-ás cansado, idoso, no caso da Miranda, jovem... Eu não sou idosa, eu sou jurássica. Desequipado de vontade, sem força moral, incapaz de enfrentar situações novas, e cederás à tentação de permanecer como te encontras, com problemas, angústias, insatisfação,
e insucessos. Então, quantos e quantas pessoas nós vemos nessa situação? Pessoas que não acreditam mais serem capazes de promover uma mudança nas suas vidas. E sim, até o último segundo do nosso corpo físico nós podemos mudar a nossa conduta. Então, dizer-se cansado ou falar, eu estou muito velho, estou muito idoso, não dá mais para mim, isso não existe. Enquanto você tiver o mínimo de saúde, enquanto teu cérebro estiver correspondendo, você sim é capaz de mudar. Vemos aí Divaldo Pereira Franco, com 97 anos, cheio de doenças, numa cadeira de rodas, com muita dor, trabalhando e servindo em nome de Jesus. Ele é algum santo? Não. É um ser humano como eu e você, tem defeitos, tem problemas, mas é alguém que está lutando, tentando entregar o seu melhor. Então dizer que está cansado, que está velho, ou então ao contrário, eu sou muito jovem, depois eu penso nisso quando eu estiver mais velho. Mas quem garante que você, jovem, vai chegar à velhice? Quantas e quantas pessoas desencarnam com idades bem prematuras? Então, você que é jovem, está nos ouvindo, isso vale para você também. Eu não tenho força moral de Joana, eu sou incapaz de lutar contra esse vício. Não há ninguém que seja impedido de lutar contra os vícios. Minha mãe fumou durante mais de 30 anos, chegou a deixar um cigarro cair na minha barriga, me queimou quando eu era criança, e um dia, vendo um programa de televisão, se sensibilizou com algo e deixou de fumar. Nunca mais fumou. Quantas pessoas eu conheci que eram alcoólatras, viviam dentro dos bares. Lembro de um tio meu que a minha prima foi para o bar junto com ele, sentou e pediu uma cachaça. E ele, horrorizado com a atitude da filha, falou para a filha sair dali. Ela falou, se o senhor vai se destruir, eu vou me destruir junto com o senhor. Viu? Tocou. E ali ele nunca mais voltou a beber. Então é possível, né? Você que está aí achando que é impossível mudar, não é impossível. É plenamente viável, é plenamente possível. Pois é. E Deus é misericordioso, porque qualquer esforço nosso nessa direção, o Joãozinho sempre dizia, um amigo nosso, né, que já partiu, qualquer movimento nosso em direção ao bem, a multiplicação do bem em nossa direção é muito grande, nos fortalecendo, nos amparando. Nunca estamos a sós, especialmente no bem. Então, Joana de Ângeles continua. Começa assim mesmo o teu programa, renovando as tuas velhas crenças, aquelas que te foram impostas por pessoas incapacitadas para educar-te, embora generosas, com as suas opiniões depreciativas, seus conceitos servis, suas previsões funestas. Então, mesmo aquelas pessoas que não tiveram pais esclarecidos, que muitas vezes esses pais, como diz Joana, ou responsáveis, apesar de pessoas generosas, que cuidaram de você, mas acabaram não te trazendo esses valores cristãos, o Evangelho de Jesus, que não tinham consciência plena das dificuldades que você enfrentou na vida, que não conseguiram te dar o apoio que você precisava naquele momento, não importa. É preciso, assim mesmo, você começar esse programa de renovação, substituindo aquelas velhas crenças pelas crenças que nós buscamos, que são as crenças pautadas no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Hoje fala-se tanto em crenças limitantes, né? São aquelas que nos faz fugir do nosso potencial divino. Nos colocamos como corpos e enfrentamos limitações físicas achando que tudo isso basta e que a gente não tem alternativa. Quando nos percebemos espíritos imortais, as crenças limitantes são substituídas pela certeza de Deus e o amparo dele para cada um de nós. Continua aqui Joana de Ângeles. És capaz de superar o pessimismo e a falta de autoestima que te foram impingidos e aceitaste sem relutância. Este é o teu momento e não mais tarde ou nunca mais. Então, assim, não espere, né? Você que está aí nos ouvindo, está acompanhando esse estudo, está refletindo aqui com Joana de Ângeles, conosco. Joana nos diz que este é o momento. Nós temos o péssimo hábito de postergar, procrastinar
as nossas necessidades. Nós não sabemos quanto tempo temos aqui nesse corpo físico. Não sabemos quanto tempo temos de saúde relativa que nos permite estarmos de pé, que nos permite raciocinar, que nos permite tomar decisões. Quantos irmãos nossos, quantos companheiros nesse exato momento estão num leito de dor, sem terem mais a condição de escolher? São necessidades, são provações, são resgates. Mas muitas vezes, esses companheiros, e não nos cabe aqui julgar, porque não conhecemos o caso de cada um, não souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. O Emmanuel, ele nos orienta para aproveitarmos o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Então você que no momento está nos ouvindo, observa a sua volta e vê os recursos que estão ao seu alcance. E alguém ainda pode dizer, mas você não passou o que eu passei, você não sabe do que eu vivo, do que eu sinto. Mas tem alguém que sabe, que é Jesus. Tem aqueles que te acompanham de perto, comunga com eles e tem certeza que a inspiração virá. Tem momentos em que você vai se sentir um pouco fortalecida e acha que o recurso é seu, mas esse é o momento que você está sendo carregado no colo. Mas aproveita esse colo não para dormir, aproveita esse colo para despertar. Continuando, Joana nos diz, muda os teus pensamentos e raciocínios, direcionando-os para o êxito em que deves acreditar, e empenhando-te conseguirás. Logo depois, passa a ação renovadora. Os velhos hábitos criam fortes resistências e lutarão contra as tuas disposições de mudança. Como é difícil mudar os hábitos, né? Nós sabemos que não é fácil. E esses hábitos, diz Joana de Ângeles, eles criam fortes resistências. Então, superar qualquer vício, seja um vício de ordem material ou moral, é um grande desafio, Miranda. Mas nessa superação, claro que no caso aqui que eu vou citar, Kardec estava muito mais, no controle de si mesmo do que nós. Mas ele deixa um recado. Nas horas em que ele sentia que algo estava fugindo à capacidade dele de se firmar, e enfrentar, ele elevava os pensamentos dele acima da humanidade. É o quê? É a oração, mas é a oração não só para dizer, Senhor, tem pena de mim que eu estou aqui, mas é aquela oração inspiradora de se confiar, para não ficar sendo alvo da própria invigilância, para não ficar sendo alvo dessas situações que estão à nossa volta, que não são nem tão graves assim, e às vezes nós agravamos como uma desculpa para uma acomodação. Trata-se de um novo programa de Joana, que vivenciarás passo a passo, firmando-se a pouco e pouco até o momento dos bons resultados. Então, assim, temos que ir gradativamente. O resultado não é imediato. Então, você que quer deixar de fumar, você que quer deixar de beber, não é tão simples do dia para a noite você parar. Mas você pode fazer um programa. Você pode buscar um tratamento, uma medicação, técnicas, e cada um, ao seu jeito, dia após dia, vai conseguindo se libertar do vício. Foi assim com você, não é, Miranda? Eu precisava, Eu queria dar passe na casa espírita, estava estudando doutrina espírita, aí foi me orientado, não dá para aplicar passe no que está chegando com efizema pulmonar através de você, se você está cheio de fumaça no seu pulmão, Então, nós começamos, mas quem nos deu essa chamada de atenção nos deu o roteiro. Isso foi uma pontuação construtiva, como uma crítica construtiva. Viu a minha intenção, minha vontade, avaliou a minha condição, fez uma crítica, mas mostrou o campo de saída. A partir do momento que você se decidir, comprou o cigarro, a cada carteira de cigarro, joga um fora. Aí na outra semana joga 2 fora. Mas não dá para ninguém, porque o que não tem utilidade do bem para você não pode ser útil a ninguém. Joga na descarga. Joga no vaso, joga no lixo. E assim eu fiz, até o momento que tinha somente um cigarro na carteira. Levou tempo, foi periodicamente, mas eu consegui. E quando parei de fumar, no dia que eu não fumei, não tinha nem um cigarro na carteira, eu fui assistir uma palestra de um amigo sobre livre-arbítrio. Aí estou eu e Joãozinho lá em Madureira, esperando a condução, perto da estrada do Portela. Chegou alguém no ponto de ônibus, mas fumava, e a baforada vinha. Olha, eu não me senti incomodada, porque foi gradativo, eu não tinha me violentado. Eu estava assistida pelo socorro dos bons espíritos. O mérito é deles. E Joana termina esse capítulo 15
dizendo o seguinte: não desistas nunca de te renovares para melhor, porquanto a vida não retorna às mesmas condições, circunstâncias e tempo, embora nunca cesse de manifestar-se e oferecer ensejos. Isso aqui vale para aqueles irmãos nossos que dizem: se eu não conseguir nessa encarnação, eu consigo na outra. Só que a outra encarnação, você não sabe em que condições você estará, em que condições nós estaremos. Hoje, nós estamos num corpo físico que nos permite essa mudança. Nós temos o conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Amanhã, as circunstâncias podem ser mais adversas. Podemos estar numa família que não seja tão compreensiva. Podemos não ter a mesma condição financeira, a mesma condição de saúde. Enfim, a vida muda. É como Joana falou. Ela continua sempre. Poderá oferecer novos ensejos, mas muitas vezes muito mais difíceis e dolorosos, se as nossas escolhas hoje forem equivocadas. As circunstâncias serão realmente diversificadas, porque ainda teremos o acréscimo das consequências da nossa procrastinação. Se nós vamos adiar para amanhã, vamos nos completar mais ainda hoje, vamos agravar a situação psicológica, emocional, física. E quando retornarmos em situações também diferenciadas, aí já trazemos o peso das consequências do tempo que levamos procrastinando. E assim, Joana termina, mas deixando essa mensagem que eu acho muito importante: não desistas, nunca. Muitas pessoas falam: Eduardo, não dá mais, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas eu aprendi, estudando a doutrina espírita, ouvindo os benfeitores, lembro também do mesmo conselho dado no livro Loucura e Obsessão, do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, a um jovem rapaz que procura um terreiro de Umbanda, numa situação muito aflitiva, e ele conversa com uma preta velha, que era um espírito muito elevado, mas que ali se apresentava como uma preta velha por estar no terreiro de Umbanda, ajudando aqueles companheiros, e ele diz exatamente para essa frase para a irmã emerenciana. Ele fala: minha irmã, e se eu não conseguir? E se eu cair de novo? E aí ela diz para ele: meu filho, se você cair 1000 vezes, levante-se 1000 vezes. É exatamente o que Joana recomenda aqui: não desistas nunca de te renovares. Então você que já caiu 1000 vezes, levante-se 1000 vezes. E se cair mais 1000, levante-se mais 1000. Porque em algum momento você conseguirá superar as dificuldades. Tenha certeza de que hoje nós somos muito melhores do que fomos ontem. E estamos buscando ser amanhã muito melhores do que somos hoje. Lembrando da primeira chamada dela, Escolha a opção da felicidade. Isso aí. Muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.